Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de encontro, tira dúvidas, revisão super rápida daquilo que eu achei mais interessante no curso de TypeScript para vocês. Lembrando, esse curso aqui ele é meio que continuação do curso de JavaScript, tá? E eu gosto de reforçar. Essa é a linguagem que eu acho que vocês deveriam começar a focar, fazer coisas com ela, ter os projetos pessoais com ela, tal. Se você é um desenvolvedor web, quer se desenvolver na área, você tem que se aprofundar com a linguagem. E isso não tem forma de se aprofundar numa linguagem, pessoal, que não seja programando. Então, a recomendação que eu faço, para assim, vê o vídeo, começa aqui e tal, aprender um pouquinho, cara, arruma um projeto pessoal e começa a fazer, cara. Começa a programar. Tu tem que resolver problemas com ela, tu tem que ir atrás de coisas para fazer. E eu acho que o projeto pessoal dentro da linguagem de programação, ele é uma oportunidade de você aprender boas práticas. É aí que vem a pegadinha. Não é fazer de qualquer jeito, é você se dar o tempo de fazer as coisas bem feitas. Porque o ponto é, quando a gente está na correria, no corre do trabalho do dia a dia, as pessoas vão passar pra gente, às vezes, pouco tempo pra gente fazer as coisas. E quando a gente não sabe, a gente vai pegar a primeira coisa que a gente vê, resolveu, põe lá. O nosso filtro de qualidade, quando a gente está com pressa, baixa muito se a gente não sabe diferenciar uma coisa boa de uma coisa ruim. E qual assim a cilada disso aí? É que às vezes a coisa fácil, ela te ajuda naquela entrega, mas ela vai te atrapalhar pra caramba na próxima, entendeu? Opa, aí assim, esse cara aqui é que pode ser a pegadinha. Então, quando a gente faz um projeto pessoal, a gente se dá o trabalho de fazer bem direitinho, bem direitinho, com calma, procurando as boas práticas. E aqui que é uma coisa que eu acho que eventualmente eu falo muito aqui durante o curso, né? Então, lembrando, esses fontes que estão aqui são de um curso que tem em inglês, que ele fala muita coisa. O que eu peguei aqui para montar o curso para você foi um subconjunto do que é apresentado nesse curso, tá? É só vocês pegarem o link da onde estão essa fonte, que nos fontes do repositório tem, onde está tirado, vocês vão atrás, tem muita coisa lá, tá? Mas uma coisa que eu queria apresentar aqui no começo logo é esse cara aqui, tá? Design Patterns, tá? Por que esse cara aqui é importante, pessoal? Tipo assim, a gente não tem ainda, a gente não teria ainda a disciplina de programação orientada a objeto em programação web, porque ela em tese não é uma coisa que a gente usa muito, em específico em programação web, porque programação web tem muito front-end, mas em back-end, em certas áreas de back-end, você vai usar muito isso aqui. Isso aqui pode te ajudar a organizar um projeto grande de forma muito fácil de ficar escalável. Então assim, só que você tem que entender como é que padrão de projeto funciona dentro da tua linguagem que você está se desenvolvendo. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor Java há muito tempo. Como é que é o padrão de projeto em Java? Pô, bacana. Ah, eu sou um programador Python. Como é que eu desenvolvo padrão de projeto em Python? Porque cada linguagem tem a sua forma de organizar o pensamento orientado a objeto nos padrões. E TypeScript, já vou avisar para vocês, é uma ótima linguagem de programação orientada a objeto. É uma ótima programa, assim, é muito legal, tá? Então assim, aqui tem exemplos muito legais de como você utilizar, só que assim, foge um pouco do escopo do curso ensinar isso aqui para vocês, mas tem lugares que vocês vão ver. Eu posso até eventualmente depois colocar aqui um link de alguma aula minha explicando sobre padrão de projeto, tá? Mas o interessante é vocês procurarem saber mais, ler o que ele é capaz de fazer e tal, e começar a utilizar isso nos projetos pessoais de vocês. Quando vocês aprenderem a usar bem eles, cara, abre um monte de possibilidades no uso do TypeScript, tá? Que eu acho muito legal. Principalmente se vocês focarem o que eu chamo na grande trindade dos padrões de projeto, que é o estratégia, que é o observer e que é o... cadê aqui? Esse aqui, cadê? O singleton, que é muito importante quando a gente programa web, a gente ter um objeto só com certo valor e tal. E cadê o outro, cara? O adapter, cara. O Abstract Factory eu acho que é importante, mas o adapter é muito legal porque a gente mexe muito com interface, framework e tal. Então, o adapter, o singleton, o estratégia
e o Observer, galera, o Fachada é clássico, mas assim, esses aí, se vocês entenderem o que esses caras fazem, nossa, vocês vão passar para um outro nível de programação orientada a objeto usando o TypeScript. Então, é uma recomendação minha visitar esse site e visitar outros também, tá? E nem preciso dizer, né? O próprio site do TypeScript, cara. Script. O site oficial do TypeScript é obrigatório, cara, é obrigatório. Você tem que estar aqui, tá? Ver o handbook dele, ver as coisas que ele ensina. Boa parte do material de vocês foi construído com base no que está aqui. Eu peguei as melhores coisas e tal. Referência da linguagem, os tipos utilitários, as diretivas. Tem tutoriais básicos aqui, do manipulation, declaração. Cara, esse aqui eu acho que vocês deveriam assim. Você está entrando no jogo. Se você está entrando no jogo, você tem que manjar do esporte, tá? Então tá entrando em TypeScript, cara, entra de cabeça na comunidade, aprende a linguagem, entende o que ela faz, quando você estiver fazendo o seu projeto pessoal, use ela. Coisas interessantes que eu acho importante vocês lembrarem. Por que ela nasceu? Então, por que ela nasceu? Porque as pessoas detectavam que JavaScript era muito poderosa, mas, cara, ela era tão poderosa que ela quebrava projeto grande. Olha o problema, entendeu? Ela quebrava projeto grande. Porque ninguém conseguia controlar as coisas que ela conseguia fazer. E vocês já viram aquilo que eu comentei com vocês lá, né? Exatamente esse. Para mim, esse aqui é o erro mais maldito do JavaScript, cara. Que é você criar uma propriedade em um objeto e ele não falar nada. Zero. Não é nem colocar um valor diferente lá. É literalmente tu criar uma propriedade diferente e pum, tu achou que tu atualizou o negócio, não atualiza. Tu achou que aí tu vai ver o objeto tá com 3 propriedades. Tu, que diabo é isso, meu irmão? Porque tu simplesmente digitou errado, trocou um G por um H e um H por um G. Tá? Isso pra mim aqui, cara, esse exemplo aqui é o pior de todos, tá? Isso aqui causava erros caríssimos de trocar. Por quê? A pessoa demora muito para detectar um errinho desse. E se isso vai escalando, você constrói um software que tem esse bug aqui, ninguém percebe. Aí esse bug acontece quando o software já está complexo. O cara corrige, insere outro, não sei o que, cara, complicadaço. Tá? Esse problema dele comparar, do JavaScript comparar tipos diferentes, se você usa o igual, em vez de usar os 3 iguais, é uma coisa que eu já até, vocês vejo eu comentar no vídeo várias vezes. Se possível, não use os 2 iguais, use os 3. Sempre 3 iguais. Para ele sempre comparar o valor e o tipo, não só o valor da variável. Usar os 2 iguais é só para quem já está muito Jedi, cara, em JavaScript. Tão Jedi, que o cara se garante naquilo que ele está fazendo. Fora isso, tente programar safe, programar seguro. Use os 3 iguais ou exclamação 3 iguais. Evita ficar comparando só valor, compara tipo se possível. Por quê? Para evitar problema de você processar uma coisa que não deveria ser processada. Acho que esse é um aviso importante que vem nessa primeira parte aqui de quando eu comparo a linguagem e tal com as outras coisas. E esse negócio do tipo apagado aqui, o que é uma coisa importante? Professor, eu aprendi um monte de coisa de JavaScript, tá? Lá no seu módulo, eu estudei coisa e tal. Eu vou perder tempo? Não, cara. Você nunca perde tempo aprendendo coisas legais de JavaScript, aprendendo biblioteca. Não perde tempo. Porque você vai usar. Lembrando, o TypeScript só existe em tempo de desenvolvimento. Quando está rodando, é JavaScript. Então, tudo que você aprende sobre JavaScript está ajudando a você aprender TypeScript também. Então eu acho legal reforçar isso aqui. Mas, uma coisa que eu acho bacana, TypeScript, dado a forma como você controla melhor o desenvolvimento, eu já diria, você pode desenvolver em back-end, usando o Node.js, com TypeScript, eu acho com mais segurança do que você desenvolveria. Eu normalmente desencorajo qualquer desenvolvimento back-end com JavaScript.
Desencorajo. Agora com TypeScript eu acho que vale, porque você já tem um pouco mais de segurança na organização de tipo, na própria estrutura da linguagem, do fluxo. Eu acho que já vale muito a pena, tá? Você já fica mais seguro da forma como você está lidando com as coisas dentro do seu back-end utilizando TypeScript, tá? Por isso que eu acho que é uma linguagem que vale a pena, entendeu? Você ter no seu canivete de linguagem de programação como desenvolvedor back-end. Então, o desenvolvedor full stack, como a gente está formando vocês, você saber Python, saber JavaScript, saber TypeScript. Eu gosto de chamar de JavaScript e TypeScript, os dois, tá? Com esses dois caras aqui, você praticamente domina 90% dos projetos que existem atualmente em programação web, que é um importante, porque a gente usa muito bibliotecas Python para fazer features, tipo uma feature de processamento de mineração de dados, uma feature de aprendizagem de máquina, uma feature de IA, uma feature de série temporal, coisas que já estão prontas e que são mais fáceis de desenvolver na linguagem Python. Ela vira uma APIzinha lá que você consome e você faz o back-end com TypeScript utilizando uma biblioteca como a que vocês vão aprender comigo, como o Prisma, para fazer a interface com o banco de dados. Cara, você dominou como fazer um monte de coisa bem complexa, entendeu? Aprendendo 3 linguagens. Então eu acho que é um negócio bem legal mesmo de fazer, tá? Importante usar interfaces. Eu acho que é legal vocês usarem o VS Code, tá? Eu acho muito bacana ele como ferramenta que ajuda, tá? Quem vem de outras linguagens, eu falei para vocês aqui que, cara, uma coisa que eu achei bacana no TypeScript, que não tem Java, que não tem C, é você criar um objeto. Você pode criar objeto, sem classe. Eu acho isso tão incrível, cara. Por que isso não tem em outras linguagens? A gente poder simplesmente criar um objeto. Eu tenho que criar uma classe, instância. Não, cria um objeto dinâmico. Eu tenho um objeto, mas você tem classe, só cria um objeto. Esses caras têm aqui e tal. Então, assim, é uma coisa bem legal. E você também tem funções livres, que é uma função que não está associada a uma classe. É uma técnica. Não, agora quando você programa orientado a objeto normal, você pode criar funções soltas que podem fazer coisas, tá? Então, assim, eventualmente você pode fazer isso também. Você pode misturar o melhor de dois mundos. O importante é não fazer isso de forma muito louca, tá? Deixa eu ver aqui mais. O que a gente pode fazer? O que eu achei aqui de interessante? Tá. A gente viu o básico da linguagem. O que eu chamei a atenção aqui na primeira parte do código foi que eu achei importante mostrar para vocês, que se você programa TypeScript, se você escolheu programar TypeScript, acabou o papo furado de não declarar o tipo da variável, cara. Eu coloquei isso aqui, let username. Acabou com esse papo, meu garoto. Declarou uma variável, põe o tipo dela, cara. Acabou esse papo. Não, professor, eu não quero botar. Para com isso, cara. Tu não quer declarar tipo? Volta pro JavaScript, entendeu? Se você tá no jogo, declara, tá? Deixe todas as tuas declarações expressas de forma explícita, nada implícito, tá? Isso eu vou dizer para vocês, é uma prática de programação que pode parecer verbosa na primeira parte que você está desenvolvendo, mas ela vai ajudar depois a pessoa que vai fazer o desenvolvimento do teu código a rapidamente entender o que está acontecendo, tá? Então eu acho muito legal, porque quando você faz isso aqui, já fica claro que você está definindo a variável. Porque às vezes a gente faz isso no meio do código, o cara acha, não, o cara está iniciando ou ele tá só atualizando o valor da variável? O cara acha isso aqui já mata, não, ele está declarando o tipo. Cara, acabou a história. Então, eu acho importante a gente não deixar nada implícito em TypeScript. Declare tudo da forma como a gente vê aqui. E outra coisa importante, agora como os tipos são declarados nas variáveis de forma explícita e uma vez que a variável receber um tipo, ele não troca nunca mais, cara, agora essas operações aqui, o TypeScript fica de olho, tá? Você sabe que se esse cara aqui é uma operação numérica, é um operador de número, se você coloca um cara que não é número, você quebra várias coisas.
primeiro, que ele vai reclamar que você passou um tipo que não é compatível, e dois, você fez uma operação que não é compatível. Basta lembrar, galera, em TypeScript, em JavaScript, ele não ia dar erro nenhum nisso aqui, cara, ó. Ia passar batido e tal. Só ia dar pau no dia que tu fosse executar esse cara na memória. Olha aí, ó. Agora tem esse tipo de coisa que eu acho legal. E ó, isso aqui é um bacana de você usar um VS Code. E sempre tá mantendo ele atualizado, né? Você vê como ele já antecipa as coisas, já tem que dizer, ó, cara, esse cara aqui é uma string, mas você colocou... Você tem que transformar isso no número, garotão. Ele já passa até, ó, a função que transforma em número, caso seja a vontade que você quer, fica tudo explícito. Então, só que a gente não, esse não é o objetivo aqui desse código. Então, ó. Então eu acho legal lembrar. Isso aqui acho que é da primeira aula, da ideia de que todo tipo, uma vez que foi colocado na variável, batizou a variável, esse é o objetivo. E dois, fazer as coisas explícitas, não fazer nada implícito na linguagem TypeScript, tá? Acho que essa é uma coisa boa. Segunda parte aqui dela é... Cadê aqui o MTS? 2. Quando você está falando de variáveis e tipos, e você está olhando está fazendo sobre funções, principalmente essa função AeroFunction aqui. Agora a gente também define, ó, olha aí, ó, o tipo de retorno. Brother, isso aqui é lindo demais. Por quê? Agora você trava. A coisa que você vai retornar aqui não vai depender daquilo que você recebe. Em JavaScript era muito normal, tu botou duas variáveis aleatórias, qualquer, tá? O que tu vai receber de volta? Rapaz, depende do que entrar aqui. Depende do que entrar, eu sei que pode sair. Se eu botar dois números, sai o número. Se eu botar uma string e um número, depende do operador, vai sair alguma coisa aqui. Agora não. Cara, travou a parada. Que tipo que você quer que entre, que tipo você quer que saia. Cara, isso aqui, ó, delícia. Delícia, delícia demais, tá? Professor, o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, eu gosto de dizer, isso aqui é onde o JavaScript morre. Ou o TypeScript morre. Quando você declara uma variável que pode receber mais de um tipo, se você disser que ele pode receber todos os tipos aqui, você venceu o objetivo do TypeScript. Aí ele morre, tá? Mas isso aqui é útil? Sim, isso aqui é útil. Porque, eventualmente, você vai conversar com um framework JavaScript, você vai conversar eventualmente com uma biblioteca JavaScript, e aí, cara, tu vai ter que compatibilizar aquilo que ela vai mandar. Então, isso aqui tem utilidade. O negócio é que você não pode usar isso aqui de forma doida a qualquer momento que você queira, tá? Então, o ideal é, dentro do mundo TypeScript, uma variável, um tipo. Para com essa brincadeira de ficar fazendo vários tipos aí, que isso não faz sentido, tá? Na aula 2, o que eu comentei com vocês na aula 2? Eu falei sobre objetos. Aí vocês lembram que eu fiz um material suplementar para vocês, né, cara? Porque eu percebi um gap, né, na falta entre a aula 1 e a aula 2. Aí eu resolvi fazer aquele cara para vocês lá. Mas era para realmente ter a ligação certinho de arrays, objetos, enus e tal, para ficar bacana. Então, nessa aula aqui, o que eu quis deixar bem explícito para vocês? Essa parte aqui, ó. Fechar aqui o 1 e 2. Cadê o 3? Já está aqui. Tá. Eu quis deixar muito importante que array obedece a mesma regra. O que você define no início vai até o final. Que você deve explicitar eles sempre com o tipo. Que pode ter mais de um tipo, mas o ideal é não fazer isso. Eu gosto sempre de lembrar para vocês uma parada de banco de dados que eu gosto de falar para os alunos sempre. Qual é? Vai fazer conta com o valor? Vai, é número. Não vai fazer conta? É string. Então, tipo assim, esse caso aqui que o cara colocou, as guitarras. Tem uma guitarra chamada 5101, 5150, é um modelo de guitarra, tá? Aí o cara fala, pô, mas isso é o nome da guitarra ou é um número que eu vou fazer conta? Ah, é o nome da guitarra. Então ela botava string, garotão. Sai desse... Nem fica forçando a barra, não. Põe string logo, tá? A gente só põe número quando faz conta. É simples assim, tá? Por quê? Faz sentido tu falar assim, cara, me dá a média do nome das guitarras. Não faz, essa pergunta não faz nem sentido. Então, porque número custa muito caro. Strings são mais baratas. Então,
isso aí, querendo ou não, quando você começa a escalar os seus sistemas, eles começam a ficar grandes, essas pequenas decisões de tipos, elas começam a fazer diferença, tá? Então, daí vem a sugestão de... Aqui o exemplo era mais para mostrar flexibilidade, mas a minha sugestão é sempre, 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 ao pensar no dado, veja se realmente precisa usar número todas as vezes, tá? Falei aqui sobre as operações de array, normal, tal. Falei da tupla, esse aqui eu comentei que eu adorei a tupla, de você travar tipos em certas posições da estrutura, o tipo tá travado ali, ó. Na posição 1 só pode string, na posição 2 só pode número, na posição 3 só pode data. Cara, eu acho isso fantástico do TypeScript. Pô, pra mim é uma das features mais bacanas dessa linguagem ter essa tupla. Eu acho isso muito legal, porque isso facilita a coisa de banco de dados. Você, pô, essa string aqui é para inserir no banco. Não, tu não manda num vetor, tu manda numa tupla. Cara, já vai com segurança de que tu não vai pegar o lugar errado, inserir. Não, já vai tudo direitinho. Entra no skip SQL ou vai pro framework direitinho e tal. Cara, eu acho tupla incrível, eu acho lindo, lindo demais uma tupla funcionando. O objeto, aquele negócio que eu comentei com vocês, de você poder criar o objeto sozinho, cara, sem precisar ter criar o objeto. E ele fazer aquela parada que eu comentei com vocês, que eu montei até no exemplo aqui, né? O objetinho. Ah, cara, eu vou sem querer aqui, pô, digitei errado, pô. No JavaScript você já sabe, isso aqui é passar fácil, na hora, entendeu? Quer ver por quê? Vamos lá. Aqui no build, ó, vocês estão vendo que tem o JavaScript, não tem, ó? Da forma como eu configurei aqui o projeto, ele vai compilar o JavaScript mesmo com o erro do TypeScript. Olha aqui, ó. Cadê aqui? Cadê? Ah, não, acho que aqui eu salvei. Salvei aqui. Aí deixa eu dar um... Será que ele já vai gerar aqui? Tá. Não, ele não vai gerar não. Pô, legal. É porque assim, se eu deixar... Eu não deixei ativado. Mas quando você deixa ativado no teu índice... Cadê o teste? Config aqui. Cadê? Alt de build... Declaration map. Isso aqui, na primeira aula de vocês, vocês colocaram aqui, né? Ó, de salvar, não emite o erro, false. Acho que é aqui que a gente coloca aqui. Deixa eu ver se ele já vai gerar aqui o cara. Se eu colocar o ts, salvei. Não sei se ele já gera aqui. O cara no build 3. Aqui é a forma como ele gera. Se bem que eu ainda nem transpilei, né? Qual o bacana disso aqui? É que você percebe rapidamente que se você deixa ele compilar, compilar o código sem você fazer nada, ele ia gerar aqui, ele ia gerar esse erro aqui, ó. Ele ia gerar uma nova propriedade no objeto, cara, ele não ia reclamar em nada. O JavaScript não ia reclamar disso aqui, tá? Por quê? Ele não reclama. Agora o TypeScript já avisa, ó, tu tem uma propriedade aí, garotão, que ela não existe aqui no teu objeto. O objeto, uma vez declarado, não troca de propriedade. Você não pode adicionar nem remover propriedades. E dois, você não pode trocar o tipo de uma propriedade. O que eu acho outra coisa fabulosa aqui na parada, tá? Então, eu acho que esse cara aqui é um negócio bacana que a gente pode fazer aqui no JavaScript, tá? Vamos lá, rápido. Depois eu volto aqui rapidinho se tiver um tempinho. É muito conteúdo para dar uma revisada com vocês. Assim, apelidos de tipos, né? Por que isso aqui é legal, pessoal? Para você não esquecer o que uma coisa faz, tá? Normalmente você usaria tipos até no lugar de interface, como eu comentei com vocês na aula de interface, tá? E lembrando de você colocar, se você tem essa oportunidade de botar tipos, atributos ou propriedades que são opcionais, tá? Quando é que isso aqui acontece? Pô, lembra daquele formulário que tem um monte de campo que alguns são obrigatórios, outros não? Pô, agora você pode definir um array, um objeto que está puxando os dados de um formulário, de uma entrada de dados, de um carrinho de compra, de um produto. E tem coisas que são opcionais. Isso aqui ajuda muito quando você está fazendo compatibilidade de objetos de tipos diferentes.
ou de objetos que fazem parte de uma mesma família, mas que alguns vão ter alguns atributos e outros não. A gente vai falar muito disso em banco de dados quando eu estiver comentando com vocês, de a gente fazer mapeamento de hierarquias em tabelas, que vai servir, é a mesma coisa fazer mapeamento de hierarquia em tuplas ou em arrays aqui, que você pode colocar alguns atributos como opcionais para uns e obrigatório para outros, assim por diante, tá? Então tá aqui o tipo, esse tipo literal aqui, qual é o bacana dele? É aquela variável que só aceita alguns tipos. Essa variável aqui, por exemplo, ela só aceita o valor Dave, o valor John, o valor M. Para que você serve isso aqui? Para você travar uma coisa que você não quer que alguém seja capaz de colocar uma entrada. Tipo o dia da semana, cores, sei lá. Você pode gerar. Esse cara aqui, lembrando, isso aqui é string, tá? Você pode gerar o valor em tempo real disso aqui para travar alguém, para não ficar liberado do cara poder escrever de diferentes formas o nome de alguma coisa, uma marca, um modelo de carro, alguma coisa do tipo assim, tá? Cadê? Lembrando, isso aqui é aquela que eu não quero que vocês façam nunca, tá? Colocar a não ser que você esteja lidando com dados que você vai receber de um framework antigo, alguma coisa do tipo. Mas o que eu achei legal aqui, galera, é você criar o template de função, tá? Eu tenho uma sequência de funções que tem a mesma coisa, que recebe 2 números e cospe um número. Pô, então isso aí é um template, né? Então beleza, já usa ela. Aí aqui eu mostrei para vocês que é o tipo mathFunction. Então, toda vez que tu declara mathFunction, tu já sabe, é uma função que recebe 2 caras, pô, tu só faz colocar a implementação dela. Show de bola, cara. Isso aqui é um tipo de coisa que eu gosto de falar. Isso não aparece assim, o cara tá começando a programar um projeto, aparece a demanda, o cara vai fazer isso aqui naturalmente. Só um cara que já fez isso aqui antes é que vai ter a sacada de fazer o código desse jeito. Isso aqui evita inconsistência, evita de alguém chegar depois e fazer diferente e tal. Não, vai usar parada, já usa o template e tal. Então, eu acho legal a gente usar esse cara aqui sempre que a gente puder, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana. Toda vez que você faz um processamento cuja uma das entradas é opcional, se o teu processamento depende dessa entrada, você vai ter que ter um fluxo levando em conta essa entrada e outro fluxo não contendo ela, tá? Como tá aqui, ó. Então, eu precisava fazer uma conta com ela. Mas o C é opcional, ele podia ou não vir. Então, tem um tipo, quando ele não é, ele vem com algum valor, e quando não vem com nada, desse tipo aqui, tá? Lembrando, eu não curto muito, assim, esse negócio de fazer vários returns dentro de um código, tá? Mas isso aqui dentro do TypeScript, JavaScript é meio que padrão, esse vários returns, tá? Eu prefiro um return só, mas é o estilo de programação do professor Moisés. Outra coisa que eu acho legal é lembrar que você não pode ter atributos opcionais no início. Ele tem que vir sempre depois dos obrigatórios, tá legal? Então é bem bacana a gente lembrar disso aqui. Professor, mas se eu quiser botar um tipo que eu não quero dar um valor inicial tal, você tem aquela opção do valor default, que é esse cara aqui. Se você inicializa um valor numa variável na hora que ela está sendo definida numa função, na verdade você não está inicializando ela. Você está colocando um valor nela e se a pessoa passar o valor para ela, vai ser usado. Se não passar, aquele valor que você preencheu é que vai contar, tá? Que é o valor default. Então, eu diria assim para você. No lugar de usar esse, usa esse. De preferência, cara. Se você puder usar valor default no lugar de deixar o cara vazio, melhor. Muito melhor. Infinitamente melhor, tá bom? Isso aqui deixa o código mais simples, ó. Você não precisa usar if, não sei o que, é um código só, tá? É só você usar o elemento neutro daquela operação. Caso você tenha uma multiplicação, usa 1, é 0, usa soma, é string, usa string vazia, não sei o que, tal. Mas de preferência, tente não criar fluxos alternativos para parâmetros opcionais, tá? Se você puder, se for possível, tá? Nem todo problema é. Se for possível usar um parâmetro inicializado, ótima prática de programação, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Isso aqui é para fazer parâmetros
que você não controla a quantidade de tamanho, mas você pode fazer um reduce deles. O que mais aqui? Cara, aí vem a parada que eu comentei com vocês, né? Sobre o tipo Never. O tipo Never, qual o objetivo do tipo Never? Vamos comentar o tipo Never aqui de novo. O objetivo do tipo Never é pegar aqueles erros que acontecem no JavaScript, mas não acontecem no JavaScript. Olha lá como é que acontece aqui, né? Esse aqui, o vídeo, acho que eu falei e reforço aqui a parada, né? Então, número ou string. Aí, recebeu um número, recebeu uma string, retornar uma string, né? Se o valor é uma string, retorna string. Se é um número, retorna um número. Se ele retorna, se não caiu, se ele não retornou nenhuma desses dois aqui, ele caiu aqui dentro. Se caiu aqui dentro, cara, tu pensa assim, pô, mas peraí, professor. Eu pedi para receber um número, uma string como valor aqui. Então ele sempre ia cair num desses dois aqui, mas quando ele virar código JavaScript, cara, ele vai aceitar qualquer coisa aí dentro. Se você vem aqui, ó, no JavaScript, ó, tá bem aqui, ó, número ou string. Aí tem um valor aqui. Valor qualquer que tá aí. Aí, ó, string e tal, mas esse cara aqui acontece porque quando tá em JavaScript, você não sabe que valor esse cara vai receber, pô. Você pode receber qualquer valor aqui. E aqui é que vem a brincadeira toda aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Copy path. Deixa eu ver aqui agora. Vamos lá. Console, network style, tá, beleza aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero pegar. O debugadorzinho tá aqui. Não, tá, beleza. É isso aqui mesmo. Tá aqui o meu código. Olha a parada toda, né? É que eu tô executando aqui, ó, o Lesson 4. Tá, beleza, o Lesson 4, tá aqui o código dela, tá aqui o console e tal. Bora ver aqui no meu JavaScript. Do jeito que tá aqui, ó, o TS que tá aqui, deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui, se tá funcionando tudo direitinho, né, vai não sei o que, tal, log message, tal, o sum, o index.html dele, rodou, um inspetor, cadê o bodyzinho dele aqui, o debug, file, tal, main.js, tá aqui. Todo mundo que eu queria fazer aqui tá rodando aqui. Qual é a parada toda? Se você chega aqui no código JavaScript, no main.js, entendeu? Aí tu chega assim, pô, tu pega esse cara aqui, number string, entendeu? E passou esse valor aqui, tipo, no braço, eu tô passando um número. Agora se você vem aqui e passa assim, ó, false. Olha a parada toda, false é um booleano. Essa função, ela só poderia receber número ou string, tá? Ela não deveria receber qualquer outra coisa que não fosse isso, tá? Quando você executa esse cara aqui, e você vai no console e vai no inspetor ou no debugador, aí você vai ver aqui no código, aqui no final, false. Esse cara aqui, ao executar, ó, ele já deu aqui um errinho aqui, ó. Deixa eu subir aqui a parada. O que ele tá querendo? Ó, isso aqui não poderia ter acontecido. Por que isso aqui aconteceu? Porque o erro não aconteceu no TypeScript, ele aconteceu no JavaScript. E isso aqui é coisa que a gente tem que tomar cuidado pra caramba, tá? Por quê? Vamos supor que você está lidando... Qual é a hora que a gente usa esse negócio aqui, professor? É quando você vai lidar, você vai tratar com uma outra interface que é JavaScript, com uma outra biblioteca que é JavaScript, por exemplo, que lá você assume, cara, eu assumo que para tudo funcionar direitinho, eu vou estar recebendo, tipo, é uma interface que você está recebendo valores para processar tal. E tá vendo, você está assumindo que está vindo de uma certa conta. Então, ou vai vir string ou vai vir número. Então, não vai vir vetor, não vai vir nada, mas alguém faz uma atualização lá. Isso aqui você pegaria o erro na hora, daria opa, eu recebi uma coisa que não poderia ter recebido. Entendeu? Então esse cara aqui, pra você rodar num teste de integração, ele ajuda pra caramba. Por quê?
Isso aqui é a hora que você, eu digo assim, começou a virar o Jedi do TypeScript, porque você já está antecipando que pode ter um problema no módulo JavaScript que você está programando junto, você está integrando, e ele vai causar um problema no teu módulo TypeScript, entendeu? Então, esse cara aqui, ó, o tipo never, você criar um valor desse tipo aqui, mostra que você já está chegando no nível Jedi de desenvolvimento, porque você conseguiu pegar um erro que ele nunca vai acontecer em tempo de desenvolvimento, ele só acontece em tempo de execução quando você recebe uma coisa lá de uma API. Porque imagina que quando tu está aqui no teu código, esse valor aqui tem uma chamada, ó, chama API externa, tal. Aí esse valor aí vai para essa variável aqui. Aí essa variável que você joga aqui dentro, entendeu? Essa que é a parada que aconteceria, entendeu? Se esse cara aqui vendo uma API externa que você chamou lá, tal, papapá, bicho não executou, pô, aí veio pra cá e tu tava assumindo, não, pô, pelo contrato que eu fiz lá com ele na interface só pode vir número. Aí tu vem esse cara aqui, tu já checa, olha, deu problema lá, cara, tu tá me mandando uma coisa aí que não sei o que que é. Aí tu já ficou safo na parada, então é pra isso que esse tipo de situação aqui acontece que a gente deve pegar, tá? Então, eu achei que faz muito sentido revisar isso aqui com vocês, porque é uma das coisas muito importantes que o TypeScript tem. A última parte aqui dessa segunda aula foi a parte de programação orientada a objeto, tá? O programação orientada a objeto no TypeScript tem a forma dela de funcionar. Então o que eu gosto de falar, não programe orientado a objeto em TypeScript igual como você programa em Java, ou em C++, ou em Python. Cada uma delas tem a sua forma. Então, lembrando, é aqui que você declara nos parâmetros do construtor os atributos que você vai ter. E neles você pode fazer da mesma forma como a gente faz em função, declarar os caras que você já quer que sejam preenchidos. Ah, já tem os valores default no meu... Beleza, tá? Aí você já preenche elas aqui. Eu posso fazer aquela mesma coisa que a gente faz em Java, em C++, de colocar getSet? Cara, se você puder, faça. Eu acho que vale muito a pena. Por quê? Eu acho muito importante, porque eu já desenvolvi muito sistema orientado a objeto, não ter um encapsulamento só pensado em encapsulamento fora da classe. Um encapsulamento dentro da classe também, para que até dentro da classe não se saiba ou se não se tem acesso à forma de armazenamento ou de codificação de um atributo, tá? É por isso que a gente usa get e set. Mas aqui está funcionando direitinho, ó. Tem o public e get set do cara. Coisa importante que eu gostaria de lembrar, cara, diferente das outras linguagens, o tipo base, se você não fala nada, o tipo base de um atributo no TypeScript é private. Cara. Olha que legal, bicho. É private? É private. Então, assim, se você quer que uma coisa seja pública, você tem que explicitamente dizer que é público, tá? Se você não falar que é público, dançou o papito. Entendeu? Então é diferente de outros que a galera... Não, esse cara aqui você tem que dizer explicitamente. É público, senão vai ficar travado dentro da classe, tá bom? Então, isso aqui eu acho legal pra caramba dentro do negócio. Porque já muda a concepção do negócio. E vocês vão ver uma coisa importante. Quando a gente estiver falando do Prisma, que é a biblioteca que a gente escolheu aqui dentro do Web Academy para fazer parte do stack de desenvolvimento, vocês vão ver que ele segue também essa mesma filosofia. Que é engraçado, né? Em banco de dados, quando você coloca um atributo num banco e você não fala nada, ele normalmente é not null. Mas o Prisma, se você não fala nada, ele coloca como ele é null. Ele assim, quer dizer, ele não permite nulos. No banco de dados, se você não fala nada, permite nulo, por definição. Você tem que colocar, ó, cara, esse cara aqui não aceita nulo. Você tá, porque no final, no começo, todos eles vão dizer que aceita. O Prisma com o JavaScript faz o inverso. Se você não fala nada, o campo é obrigatório. Você tem que explicitamente dizer que ele é público ou que ele é opcional. Cara, é muito legal isso, eu acho bacana de lembrar, tá? Aqui está acontecendo a parte de herança, tá? De programação orientada a objeto, onde você tem... Aí segue a mesma regrinha de orientação a objeto normal, tá? Você programou com herança, a primeira coisa que você faz, tem que chamar o construtor da superclasse que você está herdando.
Depois você faz a sua inicialização com o construtor da sua classe, bonitinho e tal. Muito legal. O que mais? Você tem o uso de interfaces, e aqui que eu acho que o TypeScript brilha. É você não só travar comportamento, mas travar também propriedades, tá? Então, cara, por que ele não trava propriedade, ele não trava só em propriedade, professor? Porque eventualmente ele não está querendo prender aqui o desenvolvedor a ter que usar gets e sets para atributos. Assim, se o cara quiser acessar o atributo diretamente, ele vai poder aqui, tá? Ele dá essa liberdade. Eu acho interessante ter a liberdade, tá? Por isso que eu acho bacana a interface e os tipos no TypeScript permitirem você descrever tanto atributos quanto métodos. Eu acho muito legal isso. Eu acho bem, como eu vou comentar, bem da filosofia de você ter a opção de fazer coisas da forma como você quiser. Porque tem horas que você precisa ser mais ágil do que outras. E quando a linguagem te impede disso, mesmo isso eventualmente sendo uma prática perigosa, mas eu acho que você tem que ter a opção de ser perigoso quando você quer, tá? Aí aqui, ó, no caso, ó, isso aqui é outra coisa que eu acho muito legal que outras linguagens não tem. Eu quero ter um atributo opcional, cara. Tem situações aqui, propriedades que eu não vou estar presentes eventualmente aqui. Eventualmente pode não ter. Ó, tá aqui, ó. Colocou uma interrogação ou uma exclamação. Aquele cara ali não é obrigatório ter, ele não é obrigatório ser inicializado na classe, ter o valor para ele. Se tiver, legal, mas se não tiver, não tem problema não, tá? Então esse aqui é o caso bacana, tá? Muito bacana. Aqui, nesse exemplo aqui, para quem não lembrou, é o uso do contexto estático de uma classe, tá? Saber mexer com contexto estático já mostra que o cara tá manjando disso aqui, ó. Padrão de projeto, tá? Por que eu digo isso aqui? Porque quando o cara manja de padrão de projeto, o cara entende que eu posso usar um método estático e um atributo estático para fazer registro das coisas dinâmicas que estão acontecendo. Pô, o cara chegou no nível máximo. Porque o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma classe que toda vez que eu criar um objeto dela, o objeto vai ganhar um ID e eu vou saber quantos objetos já foram criados. Chega no final e falo, cara, ó, por dia a gente só pode criar 100 objetos desse tipo aí, porque isso aí é uma coisa que custa dinheiro pra gente lá na API. O cara vai colocando aqui, se, por exemplo, aqui no construtor, né? O cara criou a classe, deu new pips aqui, o cara falou, meu irmão, a gente chegou, trava, não pode mais criar, ou tu já retorna um ID diferente e tal. Então aqui o cara tá fazendo a contagem dos construtores que estão sendo criados, para cada objeto que está sendo criado. Então eu achei muito legal isso aqui, cara. Fantástico. Deixa eu botar esse cara aqui só pra gente executar, pra gente ver ele. Copy path. Eu acho, cara, eu acho tão legal isso aqui, cara. Warning, cadê os logs aqui? Olha aí, ó. Muito legal, cara. Fazendo a contagenzinha aqui do valor. Cadê? No MacTS. Ó, o MID. Cadê aqui? O M. Ó, 3, 2, 1. Ele está fazendo a contagem, ó, dos caras que foram inicializados, aí quantos objetos foram criados. Se eu quisesse criar aqui, pô, criei um objeto a mais aí, professor. Pô, vou criar eu, cara, entendeu? Tá aqui. Vou colocar o professor Moisés aqui, cara. Ó, já até sugeriu, cara. Ele manja muito, né, bicho? Já até me adicionou ali, cara. Olha, esse negócio dessa IA tá muito violenta, cara. Não precisa mais fazer nada. Ó, se eu rodar de novo aqui, ó, pô, oi, entendeu? Deixa eu ver aqui de novo. Não, nem executou aí, rapaz. Ah, eu não compilei. Não, ele tá só gerando aqui pra mim. Deixa esse cara de novo aí depois. Depois eu compilo esse negócio. É mais pra vocês verem o que acontece aqui. Cara, olha que bacana. Ah, eu acho que vocês devem ter visto eu ter comentado isso com vocês, né, durante o vídeo. Não vai demorar muito, galera, dos navegadores não precisarem mais de a gente mandar o código JS. Você já manda direto o código TypeScript. Não, isso não vai demorar nada. Tipo assim, eu tô achando que em alguns... Ano passado eu falava daqui a alguns anos. Eu tô achando que é daqui a alguns meses, tá?
Não vai demorar, acho que em menos de 12 meses a gente vai ter os navegadores já dando suporte direto a código de TypeScript. Isso vai ser louco, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Classe banda, aí tá colocando aqui strings, tá? Isso aqui tudo direitinho. A parte de data show, de erros, beleza. Bacana. Deixa eu ver se mais alguma coisa que eu queria comentar aqui. Tá, falei disso aqui. Aí a parte de, cara, tipos. Cadê que não? Esse aqui é de índice, lição 8. Cadê esse cara aqui que é o cara bacana? Galera, template. Esse é outro nível já Jedi do cara. O cara que entende fazer as funções dele. Tu passa o tipo que ela quer, ela se adapta pro tipo, tá? Então eu acho muito legal ter esse cara aqui, tá? Você entender o que você está checando, você fazer, tipo, eu quero fazer, por exemplo, um dos exercícios de vocês serviram lá, que era o carrinho de compras, né? Então você faz o template e tal, você pode passar diferentes objetos, pô, é daquele tipo e tal, vai fazer um processamento. Ou você, eu acho legal o tipo, na verdade, esse cara aqui, você passar com interface. Por quê? Você pode passar diferentes objetos, por exemplo, uma bicicleta, um videogame, não sei o que, todo mundo implementa a interface produto. Tu faz um método que eu processo o produto, e tu vai jogando o objeto que tu quiser, ele processa. Cara, ó, isso é programação orientada a objeto usada de maneira Jedi, cara, tá? Então é isso que eu queria ver no exercício que eu pedi pra vocês, do carrinho de compras. Já pra vocês entrarem na vibe do curso. Por quê? A gente vai ver isso várias vezes acontecendo. Então, e o legal é que você pode ter ainda interfaces que estendem outra. Tu pode, tipo, cara, eu tenho uma interface, a interface produto, e tem a interface produto eletrônico. Cara, tu ainda pode fazer isso também aqui. Você trava para evitar erros. Se o cara botar um produto que não é eletrônico, opa, peraí, por que tu jogou para mim aqui um produto que só produto eletrônico pode ser processado nesse carrinho aqui, e ele é uma bicicleta, entendeu? Porque ele não tem placa serial, não sei o que. Então não é, cara, tira daí. Então eu acho muito legal a gente ter essa sacada, porque, galera, quando vocês estiverem fazendo hands-on, vocês vão mexer, tipo, vão mexer com IA. Vocês vão mexer com IA que mexe com, sei lá, dados de pessoas, dados de produtos, dados de máquina, não sei o que, tal. E vocês vão ter uma hierarquia de pessoas, de objetos, de coisas. E vocês vão poder usar isso aqui para fazer processamento. Da mesma forma como eu pedi nos exercícios, tá? Eu acho bem legal lembrar isso para vocês. O que mais aqui que eu achei bacana? Isso aqui é um exercício de vocês, objeto. Vamos agora para, deixa eu ver aqui nos tipos. Esse cara aqui, qual é o meu ponto em apresentar utilitypes para vocês? O objetivo não era necessariamente que vocês pudessem usar ele, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque isso aqui já vem de o cara já tá assim com bastante experiência no uso da linguagem, de entender para que ela serve as coisas e tal. Por quê? Isso aqui são formas de você desviar de algumas restrições que você mesmo colocou na estrutura dos objetos e das classes para processar as coisas. Então lembrando, você atualizar um objeto parcialmente, você num determinado momento, um certo atributo read only, você passar ele a ser escrito, ou o inverso, entendeu? Esse cara que eu acho muito legal, esse negócio aqui de você passar coisas que são abertas para... Não, dentro daquele contexto ninguém pode escrever naquele atributo porque eu vou passar. Então isso aí, cara, eu acho que evita problemas. Então tipos utilitários é uma coisa um pouco avançada, tá? Não é uma coisa que você vai usar no dia a dia assim tal. Mas se você souber que ele existe e você lembrar, cara, nesse contexto aqui, nessa função, ninguém deveria mexer naquele objeto. Esse objeto aqui ele deveria ser assim, todo mundo pode escrever esse objeto em um monte de lugar, mas aqui dentro, cara, seria muito bom ninguém mexer nele, cara. Não teria razão pra mexer nele. Então, pô, bora... Sabe que eu podia usar um tipo utilitário aqui e deixar ele aqui read only? Olha que legal. Então, eu acho que é uma coisa que existe. Outra coisa como tá aqui, né? O omit, né? Pô, eu quero passar esse objeto para aquele processamento ali, mas eu quero omitir um atributo dele. Por quê? Porque ali ele vai passar para algum lugar, vai para um outro, e eu não quero que aquela informação apareça lá naquele objeto.
pô, tu pode emitir um salário, pode emitir uma nota, pode emitir alguma coisa e tal. Então, hoje em dia, com esse negócio de lei de proteção de dados, talvez saber uma parada dessa aqui te ajude a implementar uma certa estrutura. Tipo, tu quer criar o cara pede os dados do usuário, entendeu? E tu quer passar, tu faz uma stringona, tipo um arrayzão, com um monte, tu vai só lá no banco, pega os dados do usuário todo, entendeu? Aí tu pensa assim, cara, mas eu não preciso mandar pro back-end tal informação do usuário, entendeu? Acabou, brother. Tu já faz o omit, ele já vai com esse objeto, mas omitando aquele atributo. Marcos, pode, cara. Assim, eu comentei uma coisa nisso na gravação. Eu acho que eu repito aqui. Se vocês puderem reaproveitar o que vocês fizeram nos módulos anteriores no meu módulo, usem. Tipo, professor, eu queria melhorar o exercício 2 com Bootstrap. Lá, à vontade, cara. Manda bala nele. Tipo, eu acho muito massa ver o projeto todo já com um design bonitão, tá? Porque eu vi que, pô, a galera já tá aplicando o que a professora Júlia ou os outros professores estão ensinando para vocês. Eu acho muito legal, tá? Então, fiquem à vontade para usar o que vocês estão aprendendo nos outros módulos nesse módulo aqui, sem medo. Vão usando, tá? Mas façam no mínimo aquilo que eu estou pedindo. É só isso para lembrar. Não esqueça de fazer o básico, entendeu? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, tá aqui fazer a create assignment, o await e tal. Fazer promise, né? Legal, para bacana, com a gente. Lembrando, vocês vão estar trabalhando com banco de dados e tal, né? Não necessariamente vocês vão conseguir pegar tudo que vocês querem, então eventualmente vocês vão precisar ter esse negócio do async funcionando. Aí, é para isso que a gente usa promise, tá? Para só pegar a parada quando tiver tudo certinho e tal. Acho muito legal isso aqui. Ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria comentar. Padrão de projeto, considerações finais. Um pouco de decoradores, padrão de projeto TypeScript, já é que a gente falou, considerações finais. Então assim, o módulo de TypeScript, acho que o objetivo principal dele é esse. É fazer vocês embarcarem na parada, tá? O laboratório 3, cara, deixa eu ver aqui os slides dele, na descrição dele. Tá aqui. Eu acho bacana aqui. O que eu acho legal de mostrar para vocês aqui? O que eu vou olhar quando eu estiver olhando o código de vocês. Então, eu sempre vou começar assim. Aí aqui eu vou começar a olhar o código assim de uma maneira um pouco mais criteriosa, né? Por que eu vou nesse exercício, assim, tipo nesses laboratórios aqui de TypeScript, eu vou fazer muita questão, tipo, de quando eu coloco aqui, ó. Por que vocês acham que tá isso aqui, ó? A apresentação rápida dos fontes e das estruturas de dados utilizadas. Porque eu quero que vocês demonstrem aqui no Google Presentation, a apresentação do Google Presentation com prints ou vídeo do uso da aplicação. Vídeo só se você tiver com muito afim, mas o print para mim é suficiente, tá? A apresentação rápida dos fontes e das estruturas de dados. O que eu gosto de ver aqui? Aí como vocês já sabem, né, eu vou pegar exemplos de cursos anteriores para vocês se empolgarem, né, verem como é que a galera anda fazendo isso em outros módulos, né? Vamos ver aqui no TypeScript. Deixa eu ver aqui quem que andou fazendo alguma coisa legal aqui na turma 4. Deixa eu ver aqui um aluno que fez isso bem show de bola, cara. O Eduardo Kita, cara, não, o Eric. Tem gente que fez aqui um negócio bem legais, cara. Rodrigo. Deixa eu ver se o Rafael fez um negócio bacana aqui. Vamos ver. Para vocês se inspirarem, cara. Eu acho muito legal inspirar vocês, né? Fazer uma entrega. Opa. Cadê? Tal, ó, aqui ele tá fazendo a aplicação, tal, não sei o que. Aí ele tá explicando aqui, ó, a aplicação.
Aí ele tá mostrando pra mim o construtor que ele fez, ó. Ele fez a classe produto. É isso aqui que é pra mim explicar. Tipo, ele pegar o código e mostrar pro pessoal. Foi assim que eu criei a classe, ó. Eu criei a classe. Ele colocou a estrutura da classe aqui. E vocês vejam que, assim, isso aqui foi um comentário que eu fiz com ele, pra ele depois, pessoalmente. Aqui no código, ele obedeceu, foi um estilo de programação dele. Só que o que eu comentei pra ele quando ele apresentou desse jeito aqui? Que eu falei que ele programou TypeScript com sotaque Java. Porque em Java, em tese, é assim que o cara faz a parada, tá? O cara primeiro desenvolveu aqui os atributos, aí colocou no construtor, depois... Ele desenvolveu um código assim, muito... Eu olhei isso aqui e falei, cara, isso aqui é Java? Aí eu olhei, não, foi TypeScript, entendeu? Ele fez com sotaque Java. Bacana, mas se ele colocar esse código em algum lugar, talvez o pessoal vai achar estranho, tá? Aí ele botou cada uma das classes dele. Como é que colocou, ó? Ele colocou... Aqui que eu achei bacana. A forma como ele implementou o carrinho dele. Ó, ele usou o carrinho, ó, usando um tipo genérico, tá? Que estende produto. Aí ele fez cada um dos tipos que ele trata usando o tipo produto, tá? Então aqui eu tô entendendo como é que ele organizou o código dele, pô, tá? Como é que ele fez as paradas, como é que fez os outros, como é que ele tá trabalhando cada um dos caras, como é que o carrinho funcionou, como é que a aplicação tá funcionando e tal. Então assim, esse tipo aqui de entrega que eu acho legal, porque eu olho e vejo, cara, pô, o cara explicou pra mim a estrutura do código dele, o que ele fez, porque tem gente que fez desse jeito que ele fez aqui, tá? Tem gente que usa outro tipo. Tipo, esse exercício aqui dá pra fazer de diferentes formas, galera. Entendeu? O Rafael fez de um jeito e deixa eu ver se assim, outra pessoa que fez de um outro jeito aqui. Será que quem fez foi o Luan ou a Cristine, cara? Tem um aluno aqui que fez bem legal. Tô querendo lembrar quem foi, cara. Se foi o... Foi o Hector. Deixa eu ver se o Hector fez... Eu acho que o Hector fez bem legal esse código, cara. Ó, ele fez um vídeo com a demonstração dele, tá? Aí eu mostrando aqui o carrinho funcionando. Ele fez um videozinho em bebedouro. Aí uma coisa importante. Bom, eu vou começar aqui a demonstração do laboratório 3, que é uma aplicação de compra de produtos. Então aqui eu tenho os meus produtos, eu tenho aqui as minhas estatísticas também, que é o número de produtos que eu tenho no meu carrinho e o total do valor da televisão é que é 440. Aqui nós direitinho lá. Isso aqui é uma demonstração do cara funcionando, tal, tudo bonitinho, entendeu? Colocou aqui as classes de produto, como cada uma delas foi implementada, entendeu? Como é que foi a classe carrinho dele, ó. A classe carrinho dele ele também fez da mesma forma, com um modelinho aqui. Como é que ele colocou a parte do log para ele entender o que estava acontecendo. Então assim, inspire-se nesses exemplos bacanas, entendeu? Para fazer a entrega de vocês, cara, entendeu? Não só joga assim o negócio e tal. Então é esse tipo de entrega aqui que eu acho legal, o cara investir um pouco de paciência, tá? Porque não é só pra mim, entendeu? Eu acho que é importante lembrar, é pra você também. Quando você se dá tempo de fazer a parada, você também entende melhor o negócio. Então assim, o fato de você fazer uma boa documentação pro teu trabalho ajuda você a entender o trabalho melhor, tá? Ajuda você a rever uma coisa. Tu ao fazer um negócio, tu, cara, isso aqui eu dei um vacilo, podia ter feito melhor. Aqui não, cara, isso aqui dá pra melhorar. Então, por isso que eu gosto de ver prints ou vídeo com o uso da aplicação. Tem gente que fez coisa bem elaborada, tem gente que fez coisa bem simples, tá? Eu não mostrei aqui, tem outros que faz o carrinho, mostra o carrinho gerando aqui e tal, papá. Tem gente que fez bem profissional, tem gente que fez mais simples. A minha ideia é ver como é que vocês pensaram a ideia. É por isso que esse módulo aqui, ele é bem diferente do JavaScript, que vocês devem ter percebido. O JavaScript é bem bobinho e tal. Aqui eu dou muita liberdade. Por quê? Eu quero ver vocês, como desenvolvedores, já começarem a escolher alguns tipos de solução, fazendo uma pesagem entre... tem essa forma e tem essa... Eu vou escolher essa forma aqui, tá? Então, e essa apresentação rápida dos fontes da estrutura de dados, eu quero entender, tipo, como é que você modelou os produtos, como é que você modelou o carrinho, você usou generics, você usou interface, o que você usou? Você usou template? Então, por isso que eu tô falando aqui, ó,
use interfaces genéricas, use construtores para estabelecer modificadores de acesso nas classes. Porque eu vou querer ver você fazer tipo fazer um exercício de colocar coisas privadas, coisas públicas, usar esses caras durante o código e tal. E o desafio, né, que eu coloquei aqui, ó, possibilitar o usuário a pagar um produto de um carrinho. Ah, tem você colocar na interfacinha lá. Isso aqui para quem já está mexendo com as outras coisas, com o Bootstrap, porra, é um desafio. Mas só de inserir já tem um mecanismo bacana, porque a gente vai esse negócio aqui vai evoluindo, tá? Isso aqui é o laboratório 3, mas os outros laboratórios é a mesma filosofia, galera, tá? Quando eu peço para ver a aplicação sendo desenvolvida, a execução da aplicação e a apresentação dos fontes, é dessa forma como é essa mesma filosofia que vocês viram aqui, tá? Coisas que eu gosto de chamar a atenção, tá? O site do TypeScript que eu já tinha comentado com vocês. Principalmente vocês entenderam como é que ele está organizado. 2. Esse cara aqui, o Geeks for Geeks, cara, eu acho esse site aqui, para quem está aprendendo, o tutorial dele é muito bom. É muito bom, olha aí, ó. JavaScript aqui no fundo. Aí tem o S6, aí, ó. Tipo forte, genérico, interface e tal. Cara, vai nesse site aqui, passa nele, cara. É muito legal. Se você quer fazer coisas, eu acho legal e interessante você entender. E aqui, ó, fatos interessantes, entendeu? Eu acho muito bacana, tá? Esse 13º aqui que eu acho legal, ó. Agora que você já cobriu os conceitos chaves do TypeScript, é hora de trabalhar num projeto avançado para melhorar as suas habilidades. Aí, ó, um app de quiz em TypeScript, um gerenciador de tarefas em TypeScript, um gerenciador de contatos em TypeScript. Cara, independente de eu pedir para vocês, tem tempo, tá rolando, faz esses projetos aí, para vocês ganharem habilidade, porque a gente aprender uma linguagem é rápido, a gente ficar bom numa linguagem é devagar. A TypeScript, cara, se você já sabe programar outra linguagem, tu aprende numa tarde, tu vê, pô, já sei. Agora, fazer uma coisa bacana em TypeScript rápido, opa, demora mais. Aí é bacana você fazer um cara desse, entendeu? Todo bacaninha e tal. Porque eu acho que ensina muito. Então, Geeks for Geeks tem uns tutoriais aí bem legais. Esse cara aqui, ó, boas práticas. Nossa, eu nem preciso dizer pra vocês. Boa prática é aquela parada que é muito mais fácil ensinar no início do que depois que você já adquiriu uma prática, tá? Então, o que eu acho legal? Sempre seguir as boas práticas desde o começo, porque se você aprende a programar bem feito desde o comecinho, cara, tu só colhe vantagem lá na frente. Olha isso aqui, ó. Não, sem fazer nada implícito. Todas as variáveis. Ah, você checando nulo. Strict function, todo mundo forçado. Cara, tipos claros nas funções. Checagem de nulo, não pode ter tal. Ah, variável. Por que, cara? Usar tipos de interfaces de forma sábia, entendeu? Bacana. Preferir o anon sobre o end. O que é o end? Para não abrir para qualquer tipo, acho legal, entendeu? Usar tipos randômicos ou imutáveis para segurança. Isso aqui é legal, cara. Tem coisa que tu vai precisar mudar? Ah, vai precisar mudar o CPF? Não. Vai precisar mudar o e-mail do cara? Não. Vai precisar usar ID? Não. Read only, cara. Olha que boa prática bonita, cara. Isso aqui eu não comento no curso para vocês, que é agora que vocês já fizeram o curso. É a hora que eu vou aqui mostrar para vocês o que é importante a gente dar uma olhada, entendeu? Como é que a gente faz as coisas? Como é que a gente manuseia os nulls e os undefined de maneira segura, entendeu? Usar enums com valores significativos, como ele está dando aqui para vocês, tal. Uso never. Isso aqui, assim, eu já tinha comentado isso lá no exemplo ainda agora, né? Por causa do JavaScript. Mesma coisa que ele está aqui, ó, tá? Explicando para vocês. Manter as funções puras e concisas. Isso aqui é básico, cara, de programação. Não precisa fazer um negócio gigante. Faz a parada o mínimo possível, tá? Sempre legal, sempre bacana, tá? A gente seguir essas boas práticas. Leio aqui pra vocês. E eu botei mais de um aqui, porque tem muito, tá? Porque falta.
E aqui, galera, esse aqui é do André Souza, é um desenvolvedor tupiniquim, tá? Sigam, cara, olha, bacana. Exemplos do que é ruim, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Oi! Simples, cara. Olha o que ele tá colocando aqui. Todas as boas práticas, cara. Segue. Toda vez que você estiver desenvolvendo, você está fazendo as coisinhas aos pouquinhos, deixa esse cara aqui aberto e de vez em quando dá uma lida. Tô usando essa parada aqui, por que eu não deveria fazer, cara? Entendeu? Então, você entende as coisas melhor, tá? Sempre. Eu acho muito bacana a gente sacar como é que a gente pode deixar o nosso código melhor. Desde o código mais simples, tá? Precisa decorar isso tudo? Não, evita decorar. Isso aqui, quando você vai programando, você vai começando. Dá pra fazer isso aqui? Tu olha, cara, isso aqui eu deveria fazer tal coisa, tal. Então, eu acho legal. Esse aqui é coisa sutil, entendeu? Coloque os scripts no fundo da página para evitar ter que ficar travando a página com carregamento de coisa, tal, não sei o que. Então, boa prática, entendeu? Parece detalhe, mas isso faz diferença, Então, eu acho que para fechar essa primeira parte aqui de revisão, eu acho importante lembrar para vocês. Então, por isso que esses links estão aqui no final, para vocês irem lá, cara. Só tem coisa legal. Eu me sinto como um curador. Tipo, tem muito material de TypeScript na internet, tá? O que eu escolhi aqui para vocês, galera, é o top do top. Então, assim, vocês vão encontrar coisa por aí, vão. Mas esse cara aqui vai ter tudo que é necessário. Junta isso aqui com a tua prática de exercício, uma IAzinha do lado para te dar uma força e tal, tu vai virar um monstro do TypeScript rapidamente. Entendeu? Eu acho que isso aí é você otimizar o teu tempo, otimizar os teus recursos. Obviamente, porque a gente sabe, muita coisa para fazer. O projeto está andando, daqui a pouco vocês vão fazer o módulo de banco de dados comigo e a gente vai começar um hands-on. Então, você sabendo fechar essas coisas direitinho e estando com bastante prática de TypeScript, cara, acelera muito o hands-on com vocês. Tá legal? Pessoal, o que eu queria revisar com vocês, essa primeira horinha aqui, o objetivo dela é fazer a revisão mesmo, assim, do que era mais importante, daquilo que eu achava interessante. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa a mais? É que vocês, professor, eu achei que tal coisa assim, eu deveria fazer tal jeito, tal. Se tiver alguma dúvida, é só falar agora, galera. É aproveitar. Lembrando, eventualmente, qualquer coisa, não lembrou agora, vai no Discord, manda uma pergunta lá. Eu e o Arcanjo vamos tentar ajudar da melhor forma possível, tal. Como é que ficou aí, galera? Ajudou pra caramba aí? Deu um help? Como é que foi? Pode escrever, pode lembrar, tal. Se não tiver dúvida, galera, eu já vou até encerrar a gravação, porque daqui a pouco eu já ponho lá no ar, tá? Vamos ver aqui, o Felipe fez uma pergunta. Professor, você recomenda utilizar a configuração básica de projeto TypeScript fornecida pelo TestConfig Basis? Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Gosto desse cara aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Recomenda Cypress Node. Legal. Os Node da vida. Vite. Eu vou dizer pra ti, cara, pelo que eu tô vendo aqui, por que eu acho isso aqui legal? Porque você começa com alguma coisa. Eu acho que assim, quem tá começando a uma linguagem de programação, tipo assim, olha lá, olha a diferença que tem, né? Você tá aprendendo a programar uma linguagem de programação é uma coisa, aprender a linguagem de programação.
aprender a fazer um projeto de software com uma linguagem de programação, porra, é outro universo. É um bicho louco, doido, tá? Tem várias estratégias. O que eu digo pra você? Não tem problema tu usar essa aqui. Tá show de bola. Tem a que eu uso, tem a que tá aqui nesse projeto aqui, que o cara usa, que eu gosto muito, que é tem o SRC, tem o build, pra fazer só coisa pura, tá? E tem a dos frameworks. Tipo, quando vocês forem fazer projeto com o professor Davi, a forma como o Next e o React funcionam, ele exige uma organização. Aí você segue aquela. Então eu digo assim, use uma para os seus projetos pessoais para fazer as coisas. É importante ter uma organização, você se acostumar a trabalhar com código organizado, tipo, para fazer código base, tipo, simples. Eu gosto dessa aqui dessa biblioteca, tá? Que tem um SRC, tem o build e dentro do build tá o JS, porque esse cara aqui, eu posso jogar esse cara todo num diretório e ele já executa, tá? E tem o SRC, que é o que fica dentro de controle de versão, não mistura as coisas. Então, pô, bacana. E aqui você organizar o projeto usando o teu framework, a tua biblioteca. Então, bacana. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas não fica preso a ele, tá? Não fica preso a ele, porque dependendo daquilo que você vai trabalhar depois, você vai usar outra organização. E você tem que ficar bem à vontade com diferentes organizações de projeto, dependendo daquilo que você vai aplicar. Você vai ver, quando você estiver usando o Angular, usando o React, o framework vai te exigir uma organização diferente do projeto. E você vai ficar tão bom nisso que você vai bater o olho e você já vai se acostumar com ele também. Deixa eu ver aqui, o Antônio está falando aqui. Por aqui, tranquilo, professor. Muitas dessas coisas eu já utilizo outra linguagem, framework que facilita a compressão, principalmente o IDER da classe que facilita a gestão de dependência. Exatamente, tá? É uma coisa que eu não comento aqui porque faz parte, mas assim, bibliotecas de gestão de dependência são muito comuns, tá? É um padrão de projeto básico. Se vocês olharem qualquer aula minha de padrão de projeto, vocês vão ver que o primeiro padrão de projeto que eu ensino, antes de qualquer outro, é a injeção de dependência, tá? Porque ele faz parte, ele é a base dos outros todinhos, e a injeção de dependência exige um bom encapsulamento. Então eu acho isso fantástico dentro das bibliotecas, da forma como a gente utiliza e tal. Então é isso mesmo, tá? Organizar projeto, cara, é legal porque você começa a separar função, utilidade e tal. Você começa a separar o projeto em etapas. Você começa a fazer um negócio bacana. Faz parte do amadurecimento do cara como desenvolvedor, essa organização do projeto. Tanto que vai ter outros lugares também que tem coisas bem similares a essa. Eu achei legal isso aqui, que o GitHub Workflows, porque esse cara aqui já dá suporte ao que vocês vão ver comigo em CI/CD, no módulo de CI/CD, que é como é que a gente organiza e acelera, faz os actions. Tipo, nesse cara aqui, ele deve ter action de fazer build, fazer action de fazer teste e alguma coisa do tipo aqui, tá? Então, isso aqui vocês vão aprender comigo já no módulozinho do rápido de fundamento de CI/CD, como é que a gente faz build automático, como é que a gente faz teste automático, como é que a gente faz gerar um container Docker e já guardar, deixar ele preparado no Docker Hub ou na tua própria máquina e tal. A gente aprende isso aí tudinho usando o próprio GitHub como base para fazer outras coisas também. É legal. Mais alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram compartilhar com os amigos e tal? Agora é uma hora boa, galera. Muito bom esse momento de compartilhamento aqui e tal. Se tiver tudo tranquilo, já são 9h23, né? Pra vocês são 8h23, aqui já vai dar 9h30. Galera, se você tá tranquilo, a gente encerra a aula. Deixa eu guardar aqui, ó. Eu vou encerrar a gravação. Botamos aqui. Galera, obrigado a todos. Até a próxima.